galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa aula de hoje nós iremos discutir a nova ordem mundial. Esta que passou a se configurar a partir de 1991. Foi uma nova reorganização política, econômica e de distribuição de poder entre as potências mais desenvolvidas. Para iniciarmos, vamos ver aqui o mundo pós-Guerra Fria. Na Guerra Fria, o mundo era dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com a ideologia capitalista e a União Soviética com a ideologia socialista. Nesse momento, havia uma disputa entre essas duas potências através do poderio militar. Foi denominada de Guerra Fria porque, na verdade, nunca aconteceu essa guerra diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso foi chamada de Guerra Fria. Nessa Guerra Fria, havia uma disputa armamentista e disputa espacial, além da disputa ideológica. E esse poder, na Guerra Fria, ele ficou determinado pelo poder militar entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Só que a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, esse é o símbolo do fim da Guerra Fria, a União Soviética ela fez o quê? Desintegrou. E a partir da desintegração da União Soviética, consolidou a hegemonia dos Estados Unidos. Como assim? Consolidou o poderio dos Estados Unidos e o modo de produção capitalista. Por isso que a gente diz hegemonia dos Estados Unidos, porque a partir desse momento os Estados Unidos passou a ser a grande potência no mundo, sendo hegemônica. Desse modo, a gente vai ver o fim do conflito leste e oeste e surgimento do conflito norte e sul. O que é esse conflito leste e oeste? É a disputa entre o capitalismo e socialismo. O oeste que defendia o capitalismo com a capitania dos Estados Unidos e o leste, o socialismo orientado pela União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria e o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, se configura assim o fim do conflito leste e oeste dessa ordem bipolar. E surge um novo conflito que nós denominamos de conflito norte e sul. Dessa maneira surge uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, vamos analisar aqui essa imagem. Eu tenho de um lado o globo dividido. De um lado vou ter uma pessoa abastarda, tomando banho, tendo seus bens materiais, usufruindo desses bens materiais. Do outro lado eu tenho um globo onde eu vou ter pessoas passando fome. O que isso quer dizer? O que é essa nova ordem mundial a partir do conflito norte e sul? Então esse conflito norte e sul é o conflito entre a riqueza e a pobreza, porque a partir desse momento se acentuam as disparidades entre o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. E aqui adiante eu trago um mapa para mostrar essa divisão norte e sul. Norte e sul, pessoal, lembre-se, o norte é para dizer que são os países mais desenvolvidos. Porém, geograficamente, a gente vai ter aqui, ó, no norte, América do Norte, Europa. E abaixo aqui a gente vai ter quem? A Oceania, que também é desenvolvida. O Japão também se configura entre os países do norte mais desenvolvidos. O sul a gente vai ter a América do Sul, a América Central, a África. E geograficamente a Ásia está no norte, porém é pobre. Por isso se configura também como países que estão nessa divisão no sul. Então nessa nova ordem ocorre um novo conflito. Um conflito entre os países desenvolvidos que possuem tecnologia, que possuem dinheiro, que usufruem desses bens materiais, e ao sul os países que são desprovidos desses bens, que são dependentes desses países do norte. Assim a gente vai ter essa nova ordem mundial, que vai se configurar em uma ordem onde vai ter os Estados Unidos agora dividindo o poder com as economias em ascensão, do Japão, China e da União Europeia. Por isso eu trago aqui essas 4 bandeiras. Aqui a bandeira da União Europeia, dos Estados Unidos, da China e Japão. A partir dessa nova ordem mundial, os Estados Unidos economicamente dividem esse poderio econômico com essas potências, China, Japão e União Europeia. E assim cria um novo equilíbrio econômico, porque dentro dessa nova ordem mundial, os Estados Unidos economicamente ele não está sozinho. Ele divide esse poder econômico com esses países que eu citei.
Nessa nova ordem mundial, ela passa a ser configurada agora como uma ordem multipolar, com 3 polos de poder. Multipolar se refere ao poder econômico. Quem são esses 3 polos de poder? Os Estados Unidos, a União Europeia, China e Japão, lá na parte da Ásia. E esses 3 polos de poder vão formar a nova ordem que nós chamamos de multipolar. Essa nova ordem a gente chama ordem multipolar porque é uma ordem do poder econômico. E agora acentua-se as diferenças entre os ricos e pobres. E assim a gente fala desse conflito norte e sul. Riqueza no norte, pobreza no sul. Aqui a gente vai ver essa nova ordem multipolar, porque ela está concentrada em 3 polos de poder. Aqui os Estados Unidos com sua área de influência na América, Europa como um polo de poder através da União Europeia, e aqui tem a sua área de influência, e o Japão e a China com a sua área de influência. E assim a gente vai ver como se acentua essa discrepância entre a riqueza e a pobreza. Olhando essa imagem, a gente vai ver uma família abastada, que tem dinheiro, que usufrui dos bens de produção, que tem capital. Do outro lado, a gente vai ver pessoas que vão olhar e vão dizer bem assim, de qual planeta eles são. É isso que acontece nessa nova ordem mundial, nesse conflito norte e sul. A pobreza ela cada vez está sendo tão acentuada que essa pobreza, quando olham para essas pessoas, pensam e perguntam de que planeta eles são. Porque a gente vive em um mesmo planeta, na mesma estrutura mundial, porém a discrepância entre a riqueza e a pobreza, ela agora se acentuou. Então nessa imagem ela retrata bem esse conflito norte e sul e essa nova ordem multipolar. E assim a gente vai ter algumas características dessa nova ordem mundial, que vai ser o surgimento de novos organismos internacionais, como o G7, que são os países mais desenvolvidos do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália e Japão. O G20 também é um novo organismo internacional que vai agregar agora também os países emergentes, que também estão em desenvolvimento econômico. Aí vai ter esses países desenvolvidos, vai ter o Brasil, vai ter México, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que estão em desenvolvimento, que a partir de agora começam a discutir uma cooperação mundial mais abrangente, não ficando restrito essa cooperação ao G7 só. E o G20 também agora entra em protagonismo dentro dessa economia mundial. Temos também os BRICS, que é formado por quem? Pelos países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa é uma das características dessa nova ordem mundial, surgimento de novos organismos internacionais. Outra característica que a gente vai ver dessa nova ordem mundial vai ser o aparecimento de uma ordem monopolar, no que diz respeito à questão militar. Monopolar vem de e militarmente os Estados Unidos é o mais poderoso dentro dessa questão militar. Então por isso que a gente fala dessa ordem monopolar. Outra característica vai ser a proliferação de blocos de poder na América, como o Mercosul, na Ásia, na África e Europa, enfim, em outros continentes. Então há o surgimento nessa nova ordem mundial de blocos de poder econômico. E assim, pessoal, nessa nova ordem mundial que a gente discutiu, no mundo pós-Guerra Fria, a gente vai ver a consolidação do poder hegemônico dos Estados Unidos. Vamos ver uma nova ordem mundial pautada no poder multipolar, ou seja, no polos de poder, onde eu vou ter de um lado os Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. E vimos também as características dessa nova ordem mundial, que hoje a gente tem um conflito norte e sul. Desse modo, pessoal, a gente fica nessa breve discussão. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.